Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça. Vamos começar a nossa terceira e última hora. Hoje é sexta-feira, 1º de setembro de 2023. Boas-vindas também a você que está nos acompanhando não só em 104,7 FM, mas também pelo YouTube da Rádio Justiça com imagens ao vivo aqui do nosso estúdio. Entre lá no YouTube e clique Rádio Justiça ao vivo e nos acompanhe a partir de agora, 10h05. Revista Justiça. Debate. Hoje é o dia do profissional de educação física, ontem foi o dia do nutricionista e por isso vamos debater o que fazer, o que o direito tem também para trazer a respeito de uma boa qualidade de vida das pessoas. Estamos aqui com uma especialista nessa área. Começa apresentando a professora de Educação Física e Personal Trainer, Bárbara Freitas. Bárbara, seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, Sérgio, bom dia. É uma satisfação imensa participar desse bate-papo aí, levando bastante informação de qualidade para as pessoas. Daqui a pouco teremos uma nutricionista também que já está chegando aqui nos nossos estúdios. Enquanto isso, eu apresento o advogado especialista em direito à saúde dos pacientes, o Dr. Fabrício Riz Fonseca. Seja bem-vindo, Dr. Fabrício. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês de novo mais uma vez. Para mim é sempre uma satisfação estar aqui junto, uma diversão. Muito bem. Aproveito e cumprimento todos os profissionais de educação física, dando os parabéns para você, Bárbara Freitas. Obrigado por estar conosco aqui. E qual a importância dessa data? Como você pode analisar a importância desse profissional para gerar qualidade de vida às pessoas? Bom, hoje cada vez mais as pessoas estão se conscientizando da busca da prática de hábitos saudáveis, né? E o profissional de educação física, ele se faz fundamental nessa mudança de hábitos, né? É ele que vai avaliar o perfil individual de cada aluno para que ele elabore um trabalho individual, uma prescrição direcionada para aquele cliente, para que ele melhore suas individualidades biológicas, levando qualidade de vida, bons resultados e melhorando toda aquela condição, além de ser estética, física para aquele indivíduo, para que ele consiga bons resultados e tenha uma longevidade com qualidade. Doutor Fabrício, e o direito? O direito que protege as pessoas, mas hoje temos tantas informações nas redes, né, sobre o cuidado da saúde, sobre dietas, como o senhor vem acompanhando também como especialista em direito à saúde dos pacientes? Então, a gente tem então essa profusão de informação, né, por conta do advento das redes sociais e aí a gente chega numa situação complexa que é a viabilidade, a cientificidade, né, a técnica da informação que está sendo veiculada ali, né? Então, é um desafio muito grande não só para os pacientes, mas para as pessoas, né, como um todo, né, não necessariamente um paciente especificamente. De saber a procedência daquela informação, se ela de fato é uma informação técnica. A gente entra em questões aí de treinos, né, de dietas, de todo tipo aí de coisas que são miraculosas, né, que prometem resultados muito rápidos e muito, né, significativos e que às vezes pode, na verdade, causar um agravo, né? E aí é um desafio muito grande, não apenas para os profissionais, né, da saúde, os profissionais da educação física, os seus respectivos conselhos, mas até mesmo o judiciário e outros órgãos competentes. Como é que se faz o controle dessa informação, né? Como é que a gente regula isso? Como é que a gente controla como que a informação ela chega de forma correta para o destinatário final? Isso é um desafio aí que não tem resposta ainda, infelizmente, né? Bárbara, quais os desafios hoje do profissional de educação física? Olha, é o reconhecimento e a valorização desse profissional. Porque foi o que o próprio doutor pontuou. Hoje, todo mundo acha que entende de exercício físico. Uhum. Então, o profissional de educação física, ele não trabalha só numa linha de segmento. Hoje tem um profissional de educação física que trabalha no centro de treinamentos, na área de performance, na área de reabilitação. Então, hoje, a visibilidade que a internet dá para o profissional de educação física, ela é fundamental, porém, ela é um campo um pouco perigoso. Por que perigoso? Porque a internet hoje, ela visa dinheiro também. Então, tem pessoas que se dizem influenciadores digitais, que não são formados na área de educação física, criam vídeos na internet e começam a influenciar pessoas. E as pessoas, quando elas não têm conhecimento, elas buscam o quê? O prático, o barato e o rápido. E isso, infelizmente, não é possível. Então, acaba que elas
geram lesões, elas procuram a eficiência em pessoas que não são profissionais e que não têm eficiência no trabalho. E acaba que a gente fica de mãos atadas, porque quem é que vai fiscalizar isso? Então, o nosso serviço é levar segurança, garantir segurança, conforto e bons resultados. Só que as pessoas muitas vezes não querem pagar o preço do profissional, não é preço, é valor. Então, a gente estuda, a gente se qualifica, e aí ela quer encontrar um vídeo onde em 1 minuto ela consiga emagrecer, ela consiga uma dieta de bons resultados, e infelizmente isso não é possível. Então, o maior desafio hoje é as pessoas valorizarem o trabalho do profissional de educação física e entender que ela tem que procurar um profissional qualificado, um profissional formado, para levar para ela bons resultados e ter a informação necessária para que ela consiga, com saúde e segurança, conseguir o que ela tanto almeja. Muito bem, acaba de chegar nos nossos estúdios a nutricionista Raiane Marques. Raiane, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada e parabéns pelo dia do profissional de educação física. Parabéns ontem pelo dia da nutricionista, né? Muito obrigada, foi um dia muito feliz. Já começo perguntando para você então, Raiane, estamos falando aqui sobre qualidade de vida, a doutora Bárbara, quer dizer, a Bárbara, né, o hábito de termos aqui os nossos advogados, mas a Bárbara está falando sobre as pessoas hoje buscando a resposta muito rápida, principalmente nas redes sociais, com influenciadores que muitas vezes não têm nem a formação adequada para isso. Esse é um desafio também da nutricionista para trabalhar hoje? Com certeza é um desafio que a gente enfrenta com essas fórmulas milagrosas que são vendidas. E infelizmente existe muita entrelinha dos resultados de influenciadores. Não que não tenham aqueles que têm já uma genética com a predisposição, mas existem muitos procedimentos estéticos, tem toda uma equipe por trás, uns bastidores que acompanham. E a pessoa ali, a massa que acompanha, acaba achando que também, por uma cápsulazinha, uma gamezinha, vai conseguir o mesmo resultado. O que é uma gamezinha? Gamezinha são, às vezes, uma gominha de mascar, que é repleta de nutrientes, aumenta a massa muscular, e a pessoa vai deixar o cabelo crescer, a pele vai ficar incrível. E vai todo mundo ali, nossa, preciso disso urgente. Então, vai de tudo. Desde pessoas que não têm uma formação, que acabam passando informações equivocadas e, com isso, acaba trazendo para as pessoas risco, inclusive, de vida. Então, às vezes, uma mulher que acaba de ter um neném, tá ali, vai seguir o que uma influenciadora fala, ela coloca em risco não só ela, mas até o próprio bebê que ali ela tem. Então, é muito perigoso isso que nós vemos hoje espalhados como fórmulas milagrosas e rápidas. Me fez lembrar até o vape de vitaminas, que chegou a ser divulgado como repositor de energia, né, Bárbara? Olha, é complicado porque lidar com a internet é um mundo, né? Então, o que eu estava falando aqui nos bastidores com o doutor, é complicado, a gente tem que ter até um pouco de sensibilidade no que a gente vai falar, porque a interpretação vai além do que a gente fala, a interpretação é ímpar. Então, as pessoas hoje elas falam sem pensar e filtrar o que o outro está ouvindo. E nós somos formadores de opiniões. Um advogado, um nutricionista, um profissional de educação física. E muitas vezes as pessoas elas querem um imediatismo, elas acham que o que elas estão vendo na rede social é o que vai acontecer com elas, e a gente trata de individualidade biológica, onde cada indivíduo responde a um determinado estímulo, a um determinado plano alimentar de forma individual. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, o que a gente põe, porque a gente impacta vidas. A gente passa credibilidade no que a gente fala. As pessoas acreditam no que a gente fala e tomam aquilo para si como verdade. E, infelizmente, tem pessoas que usam isso de outra forma para ganhar dinheiro na credibilidade de que não tem nada. Porque se você busca um profissional, ele tem um valor, não é o preço, é o valor daquele profissional. É o conhecimento. E, infelizmente, tem muita gente que se intitula influenciador digital. Não tô generalizando. Sim, mas nunca. Tem gente que se intitula influenciador e não tem informação, porque eu tenho vivência. A gente tem que ter cuidado, né? E nesse caso, doutor Fabrício, a responsabilidade legal desses influenciadores, ou a pessoa que simplesmente vai e replica, encaminha um vídeo com essas mirabolâncias, essas coisas milagrosas, seja da atividade física ou seja da nutrição? Isso é uma questão que ela é um pouco polêmica, porque tem várias vertentes aí, né? E até complemento o que as doutoras falaram, que não é só uma questão de particularidade biológica, mas também que é um recorte, né? O que você posta na rede social é um recorte do que você quer que seja visto, né?
Então, se vende uma dieta milagrosa e você posta o recorte de um resultado, mas você não mostra todo um outro processo e outros processos que vêm junto àquela dieta, né? Acompanhamento de profissional, dos melhores, musculação, isso e aquilo, né? Então, é um recorte. E eu sou defensor de que nós temos que ter a responsabilidade do que é falado na rede social. E se isso traz alguma consequência, se isso causa um dano a alguém, essa pessoa tem que ser responsabilizada, né? Afinal, a internet não é terra sem ninguém, não é terra de ninguém, né? Pelo contrário, tem que ter de fato esse cuidado, e eu acho que a população, não só do Brasil, mas acho que é uma questão mundial mesmo, assim, né? A gente precisa entender que não basta sair falando qualquer coisa, né? Que os seus atos têm as consequências, e é isso, né? Você eventualmente expor uma pessoa a um risco de morte ou a um risco de alguma sequela, talvez, algum dano grave. Eu entendo que essa pessoa deve ser, sim, responsabilizada. Tanto é que a gente já está vendo que o judiciário já vem tomando essa postura já, né? Já tem, não de agora, já tem alguns anos, de alguns influenciadores que vendem pílulas milagrosas, medicamentos, dietas e tal, isso causando dano, e pode ser uma pessoa só, nem precisa ser uma grande coletividade ou um grande grupo. Eu entendo, então, que a pessoa que se sinta lesada porque ela é levada a erro, ela é levada a uma situação por conta, né, de um influenciador, por conta de um coach, por conta de qualquer personalidade, eu entendo que essa pessoa individualmente ela pode se correr atrás de responsabilização. Ainda bem que as nossas convidadas têm os seus canais no Instagram, mas veja ali Pois é. só informação de nível, né, Rayane? Tem que ter esse filtro, porque hoje nós vemos, inclusive o que me levou à nutrição foi justamente essa confusão de informações. Uma hora o leite faz bem, outra hora o leite faz mal, uma hora o ovo é maravilhoso, daqui a pouco... abacate, né? E o abacate. Então, eu fiquei assim, meu pai amado, o que eu como? Afinal de contas, eu quero acertar. Água e luz do sol, né? Eu tô tentando acertar. E aí, como é que faz? Então, isso que me levou a estudar. Não, então eu vou estudar. Porque isso está aqui no meu dia a dia, está no dia a dia da minha família. E aí foi aí que me levou nesse caminho. Então, sim, a gente faz um filtro. Existem nossos códigos de ética profissionais que nos regem, que tem toda uma orientação de como nós podemos fazer nossa exposição, quais são os critérios que a gente deve levar. Então, tem essa triagem justamente para assegurar que as pessoas vão seguir, que o que estamos vendo ali como você bem citou, somos espelhos. Então, para elas poderem estarem seguras. E o melhor, além da segurança, ser uma coisa leve. Ser um processo leve, não precisa ser pesado. Nós estamos falando de saúde. Estamos falando de prevenção, estamos falando de qualidade de vida. Então, isso pode ser leve. E no seu caso ainda temos, né? Depois eu volto também para a Rayane sobre os modismos, né? Cada hora tem um hábito de treino, um hábito nutricional. E como fica o profissional nesse momento? O que você pode orientar o nosso ouvinte? Olha, cuidado com esses treinos que chegam assim pelo modismo. O que você pode alertar? Então, a doutora ela apontou algo extremamente inteligente e fundamental. O extremismo ele não funciona. Essa colocação foi perfeita. A gente tem que entender, e a sociedade tem que compreender, que a prática de exercício físico, a boa alimentação, a mudança de hábito, ela é fundamental. Sair do sedentarismo é fundamental. Porém, nenhuma mudança brusca funciona. Tudo é um processo. Então, a partir do momento que você não pratica exercício, que você não tem um plano alimentar, busque um profissional de nutrição, busque um profissional de educação física, ouça as informações, não tenha pressa. Curta esse processo. Eu não gosto de academia, eu não gosto de musculação. Professor, eu não gosto de musculação. Busque uma natação, busque um pilates, busque algo que tenha prazer em fazer. Quando você cria resistência, quando você faz obrigação, automaticamente você cria um bloqueio sobre aquilo e não vai funcionar. Nutricionista, eu não gosto de jiló, ele vai colocar abobrinha, ele vai colocar outro alimento que tenha uma quantidade de nutrientes equivalente. Então, assim, seja aberto a coisas novas. Tenha leveza nesse processo, vai ser muito melhor. E você vai conseguir, com a segurança de um bom profissional, a eficiência de excelentes resultados, e você vai ter uma excelente longevidade, uma excelente qualidade de vida. E, consequentemente, eu costumo dizer que o emagrecimento, o ganho de massa magra é um plus. Ele vai acontecer. Se você treina, se você se alimenta bem, se você descansa, ele vai acontecer, é um efeito natural. Mas tenha leveza nesse processo.
que seja um processo confortável, seguro, principalmente com os bons profissionais qualificados para aquilo que você precisa, que com certeza você vai ter excelentes resultados. Doutor Fabrício, algo aí sobre essas dietas da moda, sobre treinos da moda? Tem não só isso, né? Às vezes tem até medicamento da moda também, né? A gente já teve aí situações aí que até o próprio legislativo saiu criando lei, né? Aquela pílula do câncer, não sei se vocês lembram, né? Que até o próprio legislativo já criou uma lei para falar que ela estava válida. Então isso é uma agora situação... temos a ozonoterapia também. Pois né? Que aí é uma outra polêmica. Agora pode. Pois é. Pode entre aspas, né? Que também aquela lei, ela foi uma lei que levantou muita polêmica, já desviando um pouquinho do assunto, mas acho que é importante a gente poder comentar, né? Foi uma lei que ela trouxe muita polêmica porque entenderam que estava liberando geral, né? Só que aquela lei ali é uma lei muito curtinha, ela tem acho que 3 artigos só, e ela fala que ela pode ser usada para os fins autorizados pela Anvisa. E a Anvisa ela só autoriza para 2 usos, que é odontológico e estético só, né? Que aí a ozonoterapia tem que usar equipamentos próprios e tal, e aí a lei só fala que só pode usar o que a Anvisa autoriza. Então, em última instância, não está autorizado para tudo e qualquer coisa, né? Então, em tese, segundo pela lei, o que poderia se usar na ozonoterapia é que já estava sendo usado, que é tratamentos odontológicos, questão de limpeza dentária e tal, são alguns usos específicos, e para uso estético também, né? Então continua essa limitação. Só que aí chega a questão da rede social, né? Veio essa lei, todo mundo começou a achar que estava tudo liberado e começaram a surgir os especialistas da ozonoterapia para outros usos diversos que não autorizados por lei. Então é importante que a população e os respectivos conselhos, né, dos médicos, né, e etc., estejam atentos aí para esses profissionais que estão fazendo uso da ozonoterapia para outros fins que não autorizados pela Anvisa e, em última instância, pela lei também, né? Muito bem. Rayane, dietas da moda. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os riscos e também citasse exemplos para que as pessoas tenham cautela com esses modismos, né? Da última vez que você esteve aqui, nós falamos sobre a dieta cetogênica, por exemplo, que eu não conhecia. Mas o que você pode dar de orientação para o nosso ouvinte? As dietas restritivas, elas são muito perigosas nos aspectos físicos e nos psicológicos. A partir do momento que há um corte de um grupo de alimentos, seja de carboidratos, de proteínas, de lipídios, e você faz isso sozinho, você não consegue manter isso a longo prazo. Fisicamente é impossível, e isso pode te levar, você vai ter um resultado talvez ali, se você corta, por exemplo, um grupo de carboidrato, você se coloca sozinho, vamos sempre atentar, existem metodologias dentro da nutrição com com datas para fazer protocolos específicos, mas eles têm hora para acabar, nenhum deles é estilo de vida. Então, a partir do momento que você corta um grupo de carboidratos, por exemplo, que é o substrato preferido do cérebro, você pode estar se colocando em um estado de pressão muito absurdo e lá na frente desenvolver um transtorno alimentar. Então, quando a gente fala de fazer uma dieta restritiva, estamos a um passo de um transtorno alimentar. Porque as pessoas não percebem que elas se frustram com aquele resultado, elas entendem que tem que sofrer no processo e elas pensam, isso não é para mim. Então, eu vou aqui me acabar no chocolate mesmo. O famoso no pain, no gain. Exatamente. Então, quando há essas dietas da moda, dieta da uva, dieta do caldo, todas essas dietas, existem estratégias para serem utilizadas. Então, fazer sozinho é muito perigoso. Quer melhorar? Quer desinflamar? Vai no básico. Vai tirando os alimentos industrializados, mas comendo todos os grupos, carboidrato, arroz e feijão, sim. Arroz e feijão é uma bênção. Nós, quando temos o arroz e o feijão juntos, nós temos todos os aminoácidos que o nosso corpo não fornece. É uma alimentação muito completa, sim. E aí, às vezes, a pessoa chega, não, cortei tudo, não como pão, não como arroz, achando que vai ganhar estrelinha. Olha, então vamos aqui retomar. Nossa, mas agora eu vou ter que comer isso tudo. Ai, não sei não, é isso mesmo. Seu corpo precisa de nutrientes. Você falou de alimentos inflamatórios. Existem alimentos que provocam inflamações internas? Como é que funciona isso? Existem. Os alimentos, os produtos alimentícios, eles muitas das vezes eles causam essas inflamações. Quando a gente estamos lá no mercado e temos aqueles produtos extremamente industrializados, que nós temos o processo minimamente in natura, que é ali uma banana, uma fruta, um vegetal.
Tem os que são processados, que passaram por algum processo, uma azeitona, são minimamente processados. E temos os industrializados, como, por exemplo, os molhos de tomate. Então, quando a gente pega um molho de tomate, ele está repleto de aditivos químicos. Os aditivos químicos, eles mudam os funcionamentos, eles têm o poder eles podem mudar o funcionamento dos nossos hormônios. Então, às vezes, não, é tudo diet, é tudo zero açúcar. Peraí, mas para tirar o açúcar e similar o sabor do açúcar, foram adicionados aditivos químicos. E o que isso carrega para o seu organismo? Então, esses alimentos, sim, são inflamatórios e causam uma desordem no organismo enorme e a longo prazo. Vai um creme de leite aqui com macarrão. Daqui a pouco a gente come ali uma margarina com pão. E aí, daqui a pouco, toma um suco de caixinha. Não, mas aí eu vou para o aniversário, eu vou comer também um fast food. E um dia só, há uma sobrecarga muito grande para o organismo. Eu estava conversando uma vez com um especialista em café e ele explicou que um café descafeinado, para ser descafeinado, o processo químico que ele passa também acaba tirando a cafeína, mas tem outras coisas que acabam indo junto. Exatamente. E são essas entrelinhas que muitas das vezes estamos tentando acertar, a gente dá um passo achando que não, agora eu vou fazer certo. E a gente acaba se expondo a outras situações. Recente, tivemos agora uma notificação sobre os adoçantes. Que os adoçantes não foi recomendado para a perda de peso. Isso porque os adoçantes, na sua maior parte, eles alteram a microbiota intestinal, que é lá. Nossos bichinhos que moram no nosso intestino. E alterando a microbiota intestinal tem uma relação com diversas doenças, inclusive ansiedade, depressão. Então, é muito importante nos atentarmos a esses produtos. E qual é o uso do adoçante, então? Não usa adoçante? Porque temos sucralose, aspartame, ciclamato de alguma coisa, que eu não lembro o termo. O que você pode dizer? Então, para pessoas diabéticas, nós continuaremos usando o adoçante. Hoje nós temos adoçantes que não causam tantos malefícios, mas eles são restritos. Por exemplo, estévia, talmatina. Então, esses que você citou, eles são bem danosos. Então, a gente tira. Muitas das vezes, a gente prefere reduzir o açúcar e colocar o açúcar do que um adoçante. Isso é para todo mundo? Não. Às vezes, até para a mesma pessoa, temos intervenções diferentes. Nós não somos os mesmos de 6 meses atrás. Então, não é nem que uma regra para todo mundo, entende? Então, agora pode ser que não, agora eu vou tirar o adoçante, vou colocar açúcar e vou começar a reduzir o açúcar, para ir treinando o meu paladar através de um processo. Então, é essa geralmente a recomendação que a gente faz. Bárbara, vamos falar dos treinos da moda. Gostaria que você desse exemplos e também os cuidados com esses treinos, né? Estávamos falando fora do ar sobre treinar em jejum, que é uma febre que chega. Depois tem outra modalidade que chega também. O que você pode citar desses treinos da moda? Então, o treinamento em jejum, ele acontece. Muitas vezes, alguns profissionais, eles fazem essa orientação. Então, a gente bate mais uma vez na tecla da individualidade biológica. Que nem a doutora citou. Quando você avalia um indivíduo e ele tem um treinamento, uma capacidade fisiológica que se adequa, porque é um processo, é um treinamento. Você não chega, pega um indivíduo, coloca ele para fazer um aeróbio em jejum e vai estar tudo bem. Então, é um treinamento, é um processo. Você faz uma avaliação de um indivíduo, você tem um acompanhamento, você começa a verificar os sinais fisiológicos dele, você faz uma aferição de frequência cardíaca máxima. Então, existem protocolos específicos para você avaliar aquele indivíduo e ver se aquele tipo de protocolo cabe ou não cabe com ele. Então, tem para indivíduos vai funcionar, para outros não vai. Para uns vai dar certo, para outros não vai. Para uns vai funcionar, ele vai conseguir ter bons resultados, vai melhorar o VO2 máximo dele, ele vai conseguir emagrecer. O que é VO2? VO2 máximo é quando ele melhora a capacidade aeróbica dele. Então, assim, o que acontece? Para o João vai melhorar, ele vai funcionar. Para a Maria, ela vai baixar a insulina, a glicose vai passar mal. Nunca mais vai querer entrar na academia, criou-se um trauma. Esse é um problema. Então, tem que ter o bom senso. Por isso que é importante ele procurar um profissional de nutrição, para que o nutricionista tenha esse feeling e fale, olha, você vai treinar de manhã, então a alimentação adequada vai ser X. Vai ser Y. Aí que entra, é um tripé, é o descanso, a alimentação e o treino. Porque precisa da alimentação também. O treino em si não vai conseguir suprir sozinho.
A questão dos treinos da moda. Treinamento de alta intensidade, o HIIT. As pessoas chegam, porque eu vi que na internet em 15 minutos eu vou correr a 15 por hora e descansar 20 segundos, a 15 por hora e 1 minuto. Gente, existem protocolos de treinamento. É eficiente? Demais, muito, é excelente o treinamento de alta intensidade, mas é uma progressão. Então, a gente tem que ter cuidado, porque não é fórmula de bolo, que você chega porque a minha amiga faz, vamos correr juntas? Não existe o vamos correr juntas. Da mesma maneira que um plano alimentar não serve igual para outro, o treino do coleguinha não serve igual. Porque a fulana da internet faz 3.000 agachamentos em 1 minuto. Você vai fazer igual? Você vai gerar um impacto articular. Você não sabe se você tem um desequilíbrio muscular, você não sabe se você tem força no core e no abdômen lombar para te dar uma estabilidade. Você não sabe se você está se alimentando bem. Você não sabe como está o seu padrão de movimento. Você não sabe como está a sua alimentação. Você não sabe se você está com uma condição fisiológica preparada para aquele tipo de movimento. Então, são vários fatores mecânicos, fisiológicos, para que você consiga executar movimentos de intensidade ou não, ou em algum treinamento específico para você conseguir ter bons resultados. Senão você gera lesão, gera um trauma e acha que aquilo não serve para você. Então, um conjunto de operações. Geralmente, quando um cliente ele chega para nós na academia, a primeira coisa que eu pergunto na sala de avaliação física, tá tendo acompanhamento nutricional? A pessoa olha para mim, mas eu vim na academia. É um equilíbrio. É um tripé. Eu falo, gente, é um tripé. É o treino, alimentação e descanso. Mas tem profissional da educação física que se mede a nutricionista também, né? Então, isso é um crime, né? É um crime. Se ele for formado em nutrição, tudo bem. Mas ele está cometendo um crime. Explica isso melhor pra gente, doutor. Porque a doutora pode falar, né, com mais propriedade que eu, mas para a pessoa atuar como nutricionista. Né? Nutricionista que quer passar atividade física. Porque, assim, um profissional para atuar como nutricionista, primeiro ele tem que ter a formação, né, acadêmica, tem que fazer residência, não é isso? E também tem que ter o registro no respectivo conselho, né, regional. Então, não é só chegar e estudar ali um livro de dietas, uma coisa do tipo, né? Tem que ter, de fato, uma formação acadêmica e até mesmo a questão da residência para essa questão prática mesmo, né? Então, tem essa questão realmente que pode ensejar aí a questão até mesmo de uma atuação ilegal, né? Profissional e tal, e pode ter consequências civis e até mesmo penais, aí a depender do caso, né? Principalmente se tiver resultados danosos, né? Sei lá, uma pessoa morre aí por conta de uma dieta muito restritiva e tal. Então, pode ter essas consequências legais, sim. Doutora Rayane, assim como a atividade física, a nutrição também depende da idade da pessoa. Não adianta uma pessoa com determinada idade querer fazer uma dieta de um mais jovem. Há diferença? Há diferença sim. Cada fase da vida nós temos uma necessidade. Uma criança que está em fase de desenvolvimento, ela vai ter uma necessidade diferente, por exemplo, de um adolescente ali já entrando nos seus 18 anos, para uma pessoa que já está ali com 70 anos. Então, nós temos diferenças. O nosso organismo, ele se comporta, ele vai mudando. Por exemplo, uma pessoa lá para os 70, 75 anos, ele já tem uma sarcopenia, que é uma perda natural de massa muscular. Então, por conta disso, nós acabamos fazendo um ajuste de proteínas diferente, muitas das vezes, por exemplo, de uma pessoa, de um jovem adulto saudável. Por exemplo, já uma pessoa também um bebê, ele vai ter uma necessidade diferente de um outro bebê até, que aí a gente entra não só nas fases da vida, mas entrando na individualidade biológica, que depende se esse bebê, ele já nasceu com alguma questão particular, se ele já nasceu a mãe foi uma gestante obesa e o bebê já nasceu acima do peso, então tudo é diferente. Então, há essas diferenças, sim, independendo da fase da vida. Quando você falou, assim, da questão criminal, é muito comum chegar no consultório. Infelizmente, isso que eu vou falar é comum. Chegar pessoas com prescrição de dieta feita por nutrólogos, endocrinologistas. E esses profissionais, eles não têm
a competência de fazer uma dieta. Qual a diferença de um nutrólogo para um nutricionista? O nutrólogo, ele vai tratar vai corrigir deficiências do metabolismo. Por exemplo, uma pessoa que tem deficiência de absorver um tipo de vitamina, e aí ele vai lá, ele coloca, ele trata essas questões. Então, nosso trabalho, ele tem que ser multidisciplinar. Nós nos complementamos, temos que andar juntos. A diferença é que, para o nutricionista, que o nutricionista estuda pelo menos 4 anos alimento, de segunda a sexta, um turno. Então, a gente estuda composição nutricional, em todas as nuances do alimento. E já o nutrólogo, os endocrinologistas, eles não têm essa base. Então, para que o nutrólogo possa prescrever uma dieta, ele teria que fazer nutrição. O único profissional capacitado, o único por lei vigente no Brasil, é o nutricionista para prescrever um plano alimentar. Muito interessante ter esse esclarecimento. E, Bárbara, estamos falando um pouco também da idade avançada e as pessoas acabam fugindo dos exercícios físicos devido à dor. Mas, pelo contrário, né? A atividade física pode proporcionar qualidade de vida e também aliviar ou até sanar uma dor? As pessoas associam essa questão da dor muscular pós-treino, né? Essa dor de processo inflamatório que ela dura, dependendo do indivíduo, até 72 horas, porque o exercício físico, ele gera esse processo inflamatório, porque a resistência muscular, ela causa isso. Mas eu falo assim de pessoas com dores crônicas, por exemplo, não vou fazer atividade física. Tudo tem a sua indicação, com moderação e com um profissional qualificado indicando. As pessoas devem praticar o exercício físico. Por quê? Principalmente quando se pontua da terceira idade, por exemplo. Ela melhora a questão cognitiva. Se o idoso ele tem Alzheimer, ele regrede. Ele vem a regredir o Alzheimer. Melhora a propriocepção, que é o equilíbrio. A sarcopenia, que é a perda de massa magra, ele começa a ganhar mais músculo, porque o processo de hipertrofia é o ganho da massa magra. Ele ganha força, ele ganha mais autonomia para suas atividades do dia a dia, que é importante a pessoa ter autonomia para poder se locomover e principalmente ter uma maior qualidade de vida e melhora as suas funções vitais fisiológicas. Colesterol, triglicérides, então todas essas funções de autonomia, o idoso ele precisa, todo mundo precisa. Então, não precisa você achar que você vai virar um atleta. Faz o mínimo, faz o básico. Então, não crie essa resistência de achar que você tem que ficar uma pessoa que é viciado em academia, viciado em esporte. Faz o básico. Se você consegue 3 vezes por semana, comece por aí. E aí, se você entender que aquilo vai virar um hábito, que você começou a gostar daquela rotina, aí sim, você amadurece isso na sua rotina. Mas é importante você entender que se o seu sistema imunológico ele vai melhorar, a sua qualidade de vida vai melhorar, o seu hábito vai melhorar, a sua saúde vai melhorar e a sua longevidade vai ter mais qualidade. Então, você envelhecer com maior longevidade, isso é fundamental, e você ter autonomia e viver com mais saúde, isso é fundamental. E quem se lesiona fazendo academia, qual o erro principal que essa pessoa comete? Execução de movimento. É o que acontece, a pessoa ela começa a treinar e muitas vezes ela executa o movimento de forma equivocada e o corpo gera compensações. E essas compensações faz com que as suas articulações, elas de forma equivocada geram pressões. Joelho, articulação, ombro, joelho, tornozelo, quadril. Então, ela começa a executar movimentos de forma equivocada, geram pressões articulares, geram desgastes e aí essas articulações começam a sofrer. Logo, o que acontece? O movimento ele tem que gerar o quê? Contração e relaxamento do músculo. Contração no músculo. Quando o movimento começa a sair equivocado, a pressão articular, onde não deve haver pressão articular. E aí a pessoa começa a sentir dor. Por isso que é importante ter o profissional de educação física para avaliar onde está o desvio de movimento, onde está uma compensação, onde esse aluno deve melhorar a perimetria de musculatura, onde ele tem mais força, onde tem menos força, para que faça a correção desse movimento, faça uma avaliação do movimento, direcionar o exercício específico, porque muitas vezes ele chega na academia querendo eu quero emagrecer, eu quero ficar forte. E para chegar nesse processo, que é uma consequência que vai acontecer, a gente tem que entender onde é que está o desvio padrão, onde ele tem que melhorar, o que tem que ser feito. O que é o desvio padrão, doutor? É desequilíbrio muscular. A gente tem que entender a avaliação de movimento. Hoje as pessoas não conseguem, grande parte das pessoas que chegam na academia, elas não conseguem ficar numa posição muito simples, que é a posição de cócoras. Ficar agachadinho igual criança. Por quê? Porque as pessoas hoje não ficam mais nessa posição. Você pega uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela fica agachadinha. Um adulto dificilmente ele fica, porque ele fica só sentado.
ele fica sentado no carro, ele fica sentado no escritório. Então, eles não praticam esse movimento, ele perde a mobilidade, que é a capacidade de movimentação das suas articulações, diferentemente da flexibilidade. Flexibilidade é o quê? É a elasticidade da musculatura. Então, todas essas valências, flexibilidade, mobilidade, flexibilidade e força, elas são imprescindíveis para a nossa capacidade de movimentação e de força e de independência humana. Doutor Fabrício, o que acompanhamos hoje é o crescimento dessas academias, franquias, low cost, e que os profissionais são reduzidos, mas a academia tem responsabilidade, sim, sobre cada aluno que está ali dentro dela? Claro, todo negócio, vou botar aqui a palavra comércio, né, bem entre aspas, né, mas toda atividade, né, econômica, ela tem, sim, a sua responsabilidade, né, inclusive, obviamente, as academias. Claro que em caso de acontecer uma lesão, acontecer algum acidente, tal, não necessariamente já vai ser uma culpa da academia automaticamente, né? Tem que se demonstrar ali, por exemplo, que não tinha um profissional qualificado para estar acompanhando, não tinha ali uma fiscalização de instrutores e tal. Então, fazer essa demonstração que a academia ela foi omissa também na sua obrigação de não apenas prestar o serviço, mas que oferecê-lo com segurança também para o beneficiário, né? Então, é a mesma coisa da rede social, né? Você está oferecendo algo para alguém e se esse algo que você oferece, ele causa um risco, causa uma lesão, causa um evento danoso, quem ofereceu tem que ser responsabilizado, claro, dentro dos limites da sua conduta, da sua ação, né? Não de uma forma indiscriminada também. Então, nas academias eu entendo que cabe sim a responsabilização. No direito a gente tem uma separação, né, sobre questão de responsabilização, que é a subjetiva e a objetiva. Aí já entrando um pouquinho mais no juridiquês, né? No caso de uma academia, até onde eu saiba também, no meu entendimento, que ela é subjetiva. Então, você tem que fazer essa demonstração, né, de culpa, de uma falha, de uma omissão, de uma negligência, para que contribuiu para aquele evento danoso para o beneficiário. Inclusive, tivemos as imagens de um acidente numa academia, né, que aquele aparelho cai em cima do aluno, ficou até paraplégico. Você chegou a acompanhar isso? Não cheguei a ver. O equipamento cai em cima da pessoa, ela estava ali no momento de pausa, né? Para fazer sua atividade física, e de repente você vê uma alavanca sozinha mexendo ali e o equipamento cai. Há responsabilidade também sobre a manutenção desses equipamentos. É isso que eu ia falar. Aí teria que se observar em que circunstância aconteceu isso, né? Se foi um acaso, que de fato acasos acontecem, né? Assim, eventualidades e fatalidades, né? Mas, por exemplo, se esse aparelho, né, ele estava com a manutenção em dia, ele estava bem cuidado, ele era novo ou não, era antigo. Então tem que se fazer essa avaliação para, como eu falei, delimitar os limites das ações e principalmente das omissões e negligências, né, dos responsáveis ali, no caso, a academia. Doutora Rayane, além dos erros de irmos nessas dietas da moda, do momento, quais os outros erros que a senhora mais acompanha quando o paciente chega até o seu consultório? Além das dietas da moda, além do desejo de emagrecer em 20 dias, além disso tudo... Só 20 dias? Pensei que era menos ainda, em uma às vezes semana. eu preciso viajar, eu tenho 5 dias. Além disso, o erro é confundir os alimentos. Às vezes a pessoa está ali no processo de querer acertar, além de cortar esses grupos alimentares que não pode acontecer, como eu disse, que eles são importantes para a manutenção da nossa fisiologia. Também vejo essa troca dos alimentos. Ah, não, mas agora eu estou comendo tudo diet. Isso também é um erro muito comum que acontece. Agora eu estou comendo tudo diet, cortei o açúcar. Então, esses erros são os mais comuns que acontecem. E as pessoas nem percebem, por exemplo, quando tira todo o carboidrato, o humor muda, né? Pois é, muda sim. E não dá para ficar. Não e quando existe, na cetogênica, por exemplo, que nós colocamos o carboidrato muito pouquinho, bem pouquinho, ali existe toda uma preparação psicológica do paciente, existe hora para começar e hora para acabar, existe um porquê de fazer aquilo, são ciclos que a gente faz de adaptação, então é seguro. E ainda assim, com um profissional, muitas das vezes a gente tem que recuar, voltar, pensando na saúde mental.
A dieta do Mediterrâneo, por exemplo, que é muito famosa também, ela é aplicável aqui no Brasil? Ela é eficaz aqui no nosso país? Porque lá na Europa é outro clima, né? Nossa, você falou um tema que eu amo falar. E eu, como nutricionista e estudante de plantas alimentícias não convencionais, que são as PANCs, eu acabei descobrindo uma questão que você trouxe muito bem pontuado. A dieta do Mediterrâneo é uma dieta maravilhosa, repleta de gorduras boas, sem industrializados, uma boa distribuição dos nutrientes. E aqui no Brasil, ela dá sim, nós conseguimos aplicar, muitas das vezes utilizamos, inclusive, para reduzir padrão inflamatório. Dá sim para aplicarmos a dieta do Mediterrâneo aqui. No entanto, nós temos aqui, principalmente no nosso cerrado, uma vasta gama de alimentos que nós não consumimos. E que o consumo deles, o benefício é muito similar aos benefícios da dieta do Mediterrâneo. Só que com uma diferença, é mais sustentável. Porque aqui nós temos da nossa própria vegetação. Então, é muito mais, é mais fácil, não agride o meio ambiente. E porque quando a gente fala não agride o meio ambiente, a gente entra nas questões da produção, de como é feita a comida e tudo mais, sobre como que é feito essa parte. Já nessa, a gente não tem que degradar o meio ambiente. Então, é bem interessante. Uma coisa que eu conheci aqui em Brasília foi a castanha do Baru, né? É, a castanha do Baru. Eu pesquisei sua pergunta da outra vez que você falou e não tinha relação. Você escutou onde? Do quê? Que comer muita castanha de Baru caiu o cabelo. Isso, eu vi assim nesses comentários que a gente acaba assistindo, acompanhando. Até quando eu fui comprar, a pessoa falou, tem que tomar cuidado, não consome muito. Ah, sim. É que a castanha de Baru, ela é um dos meus objetos de estudo. E aí eu fui atrás, e aí eu não encontrei. Então tá não tudo... há essa contraindicação, mas tem que ter Ainda, moderação. como tudo, não deixa de ser uma gordura. É uma gordura anti-inflamatória, mas tudo em excesso, até o consumo de água, traz malefícios. Pode até nos colocar em risco de vida. Então, como tudo, tem sim uma adequação. Um consumo ali moderado. A senhora falou dessa adaptação da dieta do Mediterrâneo com produtos aqui do nosso Centro-Oeste. Quais produtos? Aqui no nosso Centro-Oeste nós temos todos no caso, as castanhas, são diversas. Ela entra nessa questão da dieta do Mediterrâneo. Peixes, os tubérculos, mandioca, tudo isso a gente consegue aqui facilmente. Mas, observa, é uma alimentação sem industrializados. É uma alimentação com pouquíssimo, talvez ali um processamento de um azeite, que é minimamente processado. Então, daria sim para fazermos aqui. É um protocolo maravilhoso e palatável, gostoso. Sim, não é tão radical, né? Não é radical, então ele é sustentável. Conseguimos fazer não só por um período. Dá para fazer como estilo de vida também. Muito interessante. Vou fazer aqui uma rodada de perguntas entre os convidados. Um pergunta para o outro. Vou começar então com você, Bárbara. Você pergunta para quem? Qual é a pergunta? Que difícil, né? Uau! Eu vou perguntar para a Nutri qual é o maior desafio do nutricionista que hoje chega com esses vícios, né? Do professor, do endocrinologista, do nutrólogo, porque ele já chega com uma opinião formada muitas vezes, né? Ele já passou por outros profissionais muitas vezes, já está traumatizado ou não, para quebrar esses paradigmas de que você pode fazer diferente, pode quebrar esse trauma de tirar o mais do mesmo e ser diferente. Quando a pessoa chega dessa maneira para mim, que é comum, a primeira coisa que eu trago para ela é o tanto que ela não tem problema, porque muitas das vezes não funciona com essas outras abordagens e ela acha que o problema está com ela. Então, ela toma como culpa mesmo. Então, eu faço ela entender que ela não tem culpa e que existe todo um bastidor para a comida dela estar no prato. Quando ela chega, eu coloco ela como autora do processo. Então, a minha atuação, muitas das vezes, vai muito mais forte. Qual o dia que você vai fazer a compra? Vamos definir o cardápio agora, a lista de compras. Você tem cozinheira? Você não tem cozinheira? Quer que eu coloque uma cozinheira lá na sua casa? Quer que eu treine sua cozinheira? Para que a comida esteja pronta na frente dele e ele perceba. Eu consigo fazer. Não é só eu não consigo comer. Até o prato estar ali, a comida pronta, teve um bastidor. E é esse bastidor que faz qualquer coisa dar certo.
Então, quando eu trago essas informações e trago essas soluções para a rotina, independente do tão intensa ela seja, ele sente que consegue e ele geralmente consegue. Sensacional. Sensacional. Quer fazer uma pergunta para quem? Posso fazer uma Pois não. para cada? Não. Agora Então... estava perguntando para a Rayane se ela tem uma pergunta e para quem que vai. Vou perguntar para o nosso advogado aqui, vou aproveitar em nome de todos os nutricionistas fazer uma pergunta que eu tenho certeza. Eita, lá vem bomba. Se eles estivessem aqui, eles fariam também. Como que funciona uma aplicação, por exemplo, para esses coaches de emagrecimento que levam? Porque muitas das vezes são coaches que eles fazem uma vez, faz duas, fazem sempre. E parecem impunes. O que são essas aplicações, só para eu entender? Um coach, por exemplo, aplica um plano alimentar. Mas aí ele vai lá e ele tem as entrelinhas dele de como fugir. Só que tá todo mundo vendo que é ele que tá fazendo. Uhum. Como que fica? Então a gente fica à mercê disso? É muito complicado. A gente até chegou a comentar rapidamente sobre isso, né? Porque tem essas atividades que são exclusivas do nutricionista, assim como tem exclusivo do médico, do odontólogo e tal. E não se pode ter esse desvio sob pena de correr aí até no crime, né? Do exercício ilegal de uma profissão que é regulamentada, inclusive, né? Qual que seria um mundo ideal? Seria uma atuação muito efetiva dos conselhos. Né, em cima disso e tal, para tentar mitigar, para tentar diminuir, né, de fato confrontar esse tipo, já é uma cultura já, né, esse tipo de cultura já de rede social e tal. Talvez junto ali com a OAB, talvez junto com o Ministério Público, né, talvez ali para tentar fazer uma atuação não apenas jurídica, mas também política também, né? Então, o mundo ideal seria, de fato, essa atuação. Tem muitos conselhos que são bem atuantes, né? Que eles estão em cima das pessoas, fazendo denúncias e tal. Mas, assim, eu acho que as principais consequências, elas acontecem quando esse produto, né? Que eles vendem um produto que é vendido, acaba causando ali um dano a alguma pessoa. Só que qual é o problema aqui? Nós temos uma cultura brasileira que, tipo, vamos mexer com isso, não vou processar, não. Então, de cada 10, 15 que tem que entra numa situação complexa, que tem de fato um dano, uma doença, uma lesão, qualquer coisa do tipo, de cada 15, 2, 3 vai procurar a justiça, né? Porque não todo mundo quer mexer com isso, tem vergonha, o brasileiro tem vergonha, né? De correr atrás dos seus direitos. Né, doutor? O custo também, não tem como desconsiderar também, né? Então, como eu falei, né? A gente está numa situação hoje da rede social que tem muita gente falando muita coisa. É muito fácil você ser especialista em qualquer coisa em 1 minuto, que é o minuto do Reels. Então, você pode ser especialista no que você quiser, né? Que é a minha grande briga na minha área de atuação especificamente, porque... por exemplo, falar assim, você sabia que o intestino é seu segundo cérebro? Todo mundo sabe disso, né? É uma coisa já que já é consolidada. Mas agora, saber como é que é a relação entre funcionamento intestinal e reflexo hormonal no cérebro, como é que se dá a harmonização, né, de alimentação, aí é outros 500. Aí que entra, de fato, o profissional. E é isso, acho que é uma coisa que a gente tem que caminhar na sociedade, não apenas na nutrição, mas acho que em todas as áreas, né? Na educação física também, que a gente vai ter que enfrentar isso como sociedade, e acho que é isso, começar a identificar já um primeiro passo, eu acredito, e ter de fato, acho que essa atuação institucional dos conselhos, acho que faz toda a diferença, sabe, de conscientização, né, de ir atrás mesmo, e até mesmo de buscar responsabilização jurídica para quem de fato comete um crime de um exercício ilegal de uma profissão, e quem também causa dano ali aos seus seguidores, né. E agora, o senhor faz pergunta para quem? Pode fazer para as duas? Uma para cada? Rapidinho, vai. Eu queria perguntar para ti, doutora, sobre a questão desses tratamentos que são... Tratamentos não, né? Que são treinos que são, às vezes, muito... não sei, revolucionários demais, né? Então, eu vi... Exemplos. Um exemplo que eu vi recentemente que eu fiquei chocado é um que você faz alguns movimentos, eu não sei o nome da técnica, você faz alguns movimentos estáticos, né? Fica meio agachado tal, e fica recebendo choque nas regiões e tal. Assim... Você recebe choque para você estimular, né, a musculação e tal. Até que ponto, né? Porque você não sabe, isso não tem evidência, você não sabe de onde veio, é coisa da... Até franquia sobre isso. Coisa da Shopee, então é complicado, né? Então, você está falando da eletroestimulação. Acho que é isso mesmo. Existem as franquias, né? Eu trabalhei já com eletroestimulação também.
É um estímulo diferente. A contração é involuntária, é de fora para dentro. São eletrodos que são posicionados em alguns E locais. rapidamente, só um adendo, né? Que fala que você faz por 5 minutos, equivalente a 1 hora. Então, é um tema bem polêmico. Porque Da facilidade, né? Tipo, O que acontece? ser fácil demais, né? Tem que ter até cuidado do que a gente vai falar. Olha, pra você não ser Porque cancelada. Cuidado, muito cuidado. Então, são eletrodos que são posicionados em coletes, que você veste o colete. Algumas franquias molham, precisam molhar. Mas é Nossa. tudo bem seguro, né? Eles testam, a gente faz também. Eu já trabalhei nessa área também. E aí são contrações de fora para dentro. Você sente como se fossem leves choques, mas são contrações que você sente e você vai executando os movimentos. Agachamento, flexão, de fora para dentro. Gera gasto calórico? Como? Você está agachando, você está fazendo movimentos funcionais. São movimentos funcionais, geralmente são em estúdios, que são ministrados por profissionais de educação física. Existem essas empresas que trabalham nessas áreas, eles buscam trabalhar com estudos científicos desenvolvidos por eles que mostram que você consegue bons resultados. Gera processo inflamatório. É uma moda, é um mercado novo, é algo que está sendo implementado, gera gasto energético, gera contração. Então, assim, é uma nova forma de fazer com que as pessoas façam exercício físico. Geralmente é de 10 a 15 minutos de treino, 3 vezes por semana, é assim que funciona. Alguns protocolos, né? Você não pode fazer todos os dias. É uma forma de fazer as pessoas se movimentarem, é uma forma de motivar as pessoas que não gostam de uma academia, que não gostam de um pilates, de aderirem a uma modalidade diferente de prática de exercício físico. Então, você faz os exercícios tendo a contração voluntária de você executando e tendo o aparelho, o professor monitorando a contração do aparelho em você. É uma nova modalidade. Só não pode banalizar, né? Qualquer pessoa aplicar, né? Tem Não, que ter aí isso. as empresas, elas contratam um profissional formado de educação física para aprender. Ele faz um curso, ele é contratado, ele faz um curso, fica um tempo nesse curso para aprender a monitorar o aparelho. E aí, certificado que ele aprendeu, aí ele vai operar a máquina no cliente. Aí, Então, Sérgio, minha segunda... Não é bem assim. Minha segunda pergunta, bem rapidinho aqui para a doutora também. Eu comentei aqui, né, que o intestino é o segundo cérebro, né? E como a gente está chegando em setembro, eu queria te perguntar como é que é essa relação da alimentação com a saúde mental, né? Como que a alimentação, ela reflete, por exemplo, em questões de depressão, de ansiedade, transtornos mentais e tal, e como é que o que você come reflete no que você é, efetivamente, né? Sim, nossa, que excelente pergunta. Você tocou num assunto que é um dos meus preferidos, que é intestino. O intestino, lá no nosso intestino, nós temos mais de 80% da produção de todo o hormônio do bem-estar, que é a serotonina. Então, a partir do momento que o nosso intestino ele não está com bom funcionamento, nós temos a diminuição desse hormônio, a produção dele, e isso interfere em tudo. Nós temos muitas conexões nervosas no nosso intestino, e a partir do momento que a pessoa está, por exemplo, triste, depressiva, isso muda até as barreiras intestinais dela, a capacidade de absorção de nutrientes. E isso faz um efeito cascata em todo o organismo. Então, hoje, a gente tem que ter uma alimentação. Pensando nisso, muitas das vezes a pessoa, vou fazer dieta, vou ficar triste. Não, você vai fazer uma dieta, você vai ficar feliz. Você pode ter vontade de comer as outras coisas, até porque tem várias questões fisiológicas que vão causar isso, mas a alimentação saudável, que deixa o intestino saudável, sem sobrecarga. O que seria uma sobrecarga? Uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma intolerância à lactose, que hoje é muito comum, nós sabemos aqui, né? Se a gente fosse fazer uma estimativa aqui, pelo menos 2 somos intolerantes à lactose. E ela vai lá e consome a lactose com frequência. A partir do momento que ela consome essa lactose com frequência, ela não tem uma enzima para quebrar a lactose, aquilo ali fermenta. O que o intestino entende? Eu não consigo quebrar. Então, fecha tudo. Aí a pessoa fica com desinteria, vai ali no processo mesmo de diarreia, ou ela vomita, ou trava tudo. Isso afeta o humor dela. E pode, humor, irritabilidade, falta de energia. Então, o que seria bom para essa pessoa? Evitar comer a lactose de fato, ela não tem. Agora, vai ter ali um evento. Nesse dia sim a gente entra com a lactase. Porque a partir do momento que a pessoa consome, por exemplo, estou dando um exemplo para a gente entender como que afeta. Muito melhor assim. Tá. A partir do momento que ela consome a lactose de forma recorrente, na presença como o corpo dela não está preparado para receber,
vai acontecer uma desordem das bactérias intestinais, que são micro-organismos que moram lá no nosso intestino, desde quando a gente nasce, começa ali a produção delas, o nascimento delas, não só bactérias, mas fungos e tudo mais, tem vários micro-organismos, são várias colônias de bactérias, tem as bactérias que gostam de açúcar, tem as bactérias que gostam de aditivo químico, de gordura, e temos as bactérias boas também, as que gostam de exercício físico, as que gostam de frutas, verduras, legumes. Quando há essa entrada da lactose, a gente acaba aumentando as bactérias ruins, a distribuição delas. E aí a gente pode entrar num quadro que é chamado hoje de disbiose. Então, a pessoa fica mais flatulenta, o abdômen mais distendido, com muita cólica. Então, isso acompanha ela ali ao longo do dia. Então, se você... E aí, olha como agrava para quem já tem uma depressão fisiológica. A pessoa já tem ali uma dificuldade de gerir as emoções fisiologicamente, quimicamente, e ainda entra uma alimentação danosa, fica muito difícil a responder o tratamento medicamentoso. Então, a alimentação, ela faz parte de um tratamento antidepressivo, de uma rotina antidepressiva, junto com o exercício físico. E o mesmo vale para quadros de ansiedade. Então, a alimentação, ela, por conta dessas questões, regulou o intestino, a gente garante um melhor humor, uma melhor disposição, mais energia, e junto com o exercício físico sempre, tá? Um melhor sono. Uma pessoa que dorme bem, ela acorda melhor. Então, ela é mais disposta para viver. Sérgio, buscando rapidinho um gatilho, um minutinho do que o doutor falou sobre menos de um minuto. Do que o doutor falou da eletroestimulação, assim, independente da prática que a pessoa busque fazer, assim, é um treinamento seguro, tá? As empresas, elas buscam a segurança da eficiência do treinamento, porque a tecnologia, polêmica envolve tecnologia e tem gente pró e tem gente contra. Mas independente seja eletroestimulação, musculação, pilates, qualquer esporte, importante é você buscar práticas físicas e profissionais capacitados para te ajudar, tá? Tudo é importante. Infelizmente, nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer a participação da professora de Educação Física e personal trainer Bárbara Freitas. Obrigado por estar conosco, Bárbara. Eu que agradeço, foi um prazer imenso compartilhar tanto conhecimento com excelentes profissionais. Também agradeço ao advogado especialista em Direito à Saúde dos pacientes, Fabrício Reis Fonseca. Doutor Fabrício, obrigado. Como sempre, foi uma experiência muito boa, foi uma grande diversão aqui. Muito obrigado mais uma vez também à nutricionista Rayane Marques. Rayane, obrigado por estar conosco aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando e aprendendo também. E lembrando você, ouvinte, que acompanhou essa entrevista, que ela vai estar disponível também separadinha no YouTube para você assistir quando quiser, e você vai poder também compartilhar para os seus amigos. 11h01. O Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. Está chegando já Felipe Seabra com Capital do Rock. Um excelente dia para você e até segunda. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.